Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje, vamos falar sobre a verdadeira aceitação a Jesus, ou seja, o verdadeiro cristianismo. O que é ser um verdadeiro cristão? Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, o que é ser um verdadeiro cristão? Muita gente se batiza e acha que virou um cristão, que é uma pessoa de Deus agora, que é não sei o quê, fica emocionado com o batismo. Mas será que é isso que ela quer de verdade? Será que ela conheceu a verdade antes desse batismo? E quando eu falo de verdade, eu não estou falando de, de guardar o sábado, não comer carne de porco, ou de não comer as outras carnes imundas. Não, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de fato conhecer a Deus, de querer abrir mão do mundano para Deus, de querer ser uma pessoa diferente, uma pessoa de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela está afim de amar o seu próximo? Ela está afim de ajudar os outros sem querer saber de lucro com isso? Ajudar por amor ao próximo, por misericórdia? Ela está afim de ser uma pessoa bondosa, generosa, caridosa, justa, uma pessoa mais calma, mais humilde, mais simples, mais amorosa, de ter uma relação diferente com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Se essa pessoa não está afim, não adianta se batizar. Compreendem? Então, por exemplo, aqui está dizendo em Romanos 10, 9: se você disser que com a sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus, você será salvo. Atos 16, 31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Em Apocalipse 3, 20 diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. O que quer dizer isso? Né? Qual é a porta que está batendo? No nosso coração. Ele quer entrar aonde? No nosso corpo, no templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo entrar. Para quê? Para fazer do nosso corpo um corpo santo, sagrado. Ele está batendo, só que nós não abrimos a porta, rejeitamos a Deus. Né? Muitas pessoas rejeitam a Deus, acham que estão abafando, que estão indo na igreja, batizaram, que não sei o quê. Só que no dia a dia estão rejeitando a Deus. No dia a dia, se veste escandalosamente. No dia a dia, vê um pobre coitado e quase que, em vez de ajudar ele, quase que te dá um chute ainda por cima. Não tem um pingo de misericórdia da pessoa que está sofrendo na rua. Olha para uma pessoa que morreu e não tem um pingo de misericórdia pelo parente que está lá chorando, né? Olha para um estuprador, ou para um assassino, ou para um sequestrador, ou para um ladrão, e não tem um pingo de misericórdia, de, de misericórdia, de tristeza, olhar para uma pessoa naquele estado, não, tem ódio. Então essa pessoa realmente não está em Deus. Porque a pessoa que está realmente em Cristo, que aceitou realmente, ela vai olhar para aquele ladrão, aquele estuprador, e vai sentir pena dele, vai sentir tristeza ao ver uma pessoa naquele estado. E vai desejar ajudá-lo. Compreende? Vocês sabiam uma curiosidade? Que boa parte de estupradores se tornam estupradores porque foram abusados na infância? Vocês sabiam disso? E que, e que ele acaba desenvolvendo isso como um distúrbio, uma doença? E que ele precisa de tratamento e não de outras coisas mais? Né? Na realidade, nós podemos considerar que um estuprador, ele é um ser irracional, ele não tem noção do que ele está fazendo. Né? Ele não está em si. Né? A pessoa, quando está dominada por um instinto errado, ela não está em si. Né? Ela não está. Geralmente é ocasionada por um abuso. Né? Outras vezes é ocasionado por outros mecanismos que atistam a esse distúrbio. Isso é um distúrbio. Né? O homem ter desejo por uma mulher ou a mulher por um homem é normal. Né? Agora,
Quando um homem tem uma paixão doentia a ponto de querer deitar com uma mulher na marra, ou a mulher querer sair com um homem na marra, que é mais difícil, né? Geralmente é o contrário, isso quer dizer que essa pessoa tem um distúrbio mental e precisa de tratamento. Só que muitas vezes a pessoa que está com um distúrbio, ela não aceita e não compreende que ela tem um distúrbio e ela não vai se tratar. Eu tenho medo de se tratar também, né? De falar a verdade. Então é necessário que a pessoa se trate de qualquer for o distúrbio que a pessoa tenha. Pode ser um distúrbio de atração sexual extrema para uma mulher, desejo incontrolável, pode ser um desejo é, de pedofilia, pode ser um toque de arrumação, tem que estar coisa que nem tinha uma personagem na Chiquitita, na da Cecília, que tinha que estar os objetos naquele mesmo lugar, não pode estar meio milímetro para lá, que ela já ficava desesperada arrumando. Ou uma pessoa que não pode saber, ter uma mania totalmente é, é, totalmente exagerada, né, de limpeza, ou de arrumação, ou de organização, né? Ou de uma roupa que a pessoa, como por exemplo, nós temos o, nós temos o Roberto Carlos, né? Que ele tinha um toque de que ele só vestia roupa azul ou branca, né? Tem aquela pessoa que tem um distúrbio de querer usar só coisas que sejam números pares ou só números ímpares, pessoas Então, tem vários tipos de manias que a pessoa precisa se tratar. E tem a sexual. Então, o estuprador, ele tem um distúrbio que ele precisa ser tratado. Só que ele tem que ser encarado como uma doença e não como um criminoso, né? Porque, por exemplo, um cara louco, totalmente descontrolado, vai lá e dá um tiro no outro e mata. Ele vai preso? Não, porque ele vai ser considerado o quê? Irracional. Ele não estava em si, então ele não vai ser condenado por isso. O estuprador é a mesma coisa, ele precisa ser tratado, ele precisa ir para uma clínica ser tratado para superar esse problema, né? Ele precisa de tratamento. Pode ser que tenha pessoas que não concordem comigo, mas é verdade. Então, uma pessoa que aceita Deus precisa se libertar desses toques. Uma pessoa que aceita Deus precisa aprender a ter uma vida mais equilibrada, né? Precisa aprender a respeitar essas pessoas ao qual tem distúrbios. Então, você tem uma pessoa que tem distúrbio, respeite aquela pessoa, tente convencê-la a se tratar, tente levar a mensagem de Deus a essa pessoa, ela precisa de ajuda. Tá? Não queira linchar a pessoa, destruir a pessoa, não. Ela está precisando de ajuda antes de ser linchada ainda por cima. Ela está doente, né? Então, é necessário olhar para aquela pessoa e ter misericórdia daquela pessoa. É necessário olhar para um assassino e ver que ele está no caminho errado, né? E enxergar que de fato ele está se perdendo. Que o mais importante não é o que ele vai pagar nessa vida, mas é o que ele vai pagar se ele na outra, se ele não se arrepender. Então, é necessário que seja misericórdia dessas pessoas, que elas precisam de ajuda. Como disse o próprio Jesus Cristo, né? Não lembro agora em qual evangelho que está, se está em mais de um, mas está escrito que, é, que ele veio para curar os doentes e não os sadios, que ele veio para estar com os pecadores, não quem já não está pecando. Em outras palavras, ele disse que quem precisa do médico é o doente, ou seja, quem precisa receber a palavra de Deus são os que estão fora do caminho, e o assassino é um deles, o estuprador é outro, o sequestrador é outro, o ladrão é outro, o traficante é outro, tá certo? São pessoas que precisam receber a palavra de Deus para se voltar para Deus, né? E para ter a chance de ter a vida eterna, de se arrepender e ter a vida eterna, compreende? Então, por exemplo, aqui, em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque todo aquele que crê, mas crer em Cristo não é simplesmente falar, eu acredito nele, eu aceito ele, eu sigo Deus vivo. Não. Crer em Cristo é você pegar e servir a Ele, ser um servo dele,
mostrar na sua fisionomia, nas suas características, na sua maneira de agir, que você está em Cristo. É você ter justamente pena do assassino, pena do estuprador, pena do pedófilo, pena do sequestrador e assim por diante. Se você está em Cristo, é isso que você vai sentir. Uma pessoa que está em Cristo jamais vai desejar a morte de outra. Uma pessoa que está em Cristo jamais vai olhar para outra com repúdio. Uma pessoa que está em Cristo vai perdoar os seus semelhantes. Uma pessoa que está em Cristo vai ter misericórdia de seus semelhantes, vai querer amparar seus semelhantes. Por exemplo, a minha igreja estava vendo sábado passado, fizeram uma reportagem do programa chamado Fé em Ação, sobre um mutirão que a igreja fez, né? Começou com o pessoal da igreja lá no Rio de Janeiro, na igreja de Botafogo, né? No distrito de Botafogo. Um mutirão de Natal, eles arrecadaram um monte de alimentos para dar para as pessoas, para que as pessoas tivessem uma ceia no Natal, né? Artistas se juntaram, como Kaká, Pelé, Flávio Prado, entre outros, né? Pessoas de outras igrejas, pastores de outras igrejas se juntaram na mesma causa, foram lá e aderiram à causa, levaram também, gostaram do projeto. Isso é um projeto onde você vê a mão de Deus, pessoas que estão a fim de viver a vida que Deus quer para elas, pessoas que de fato aceitaram a Deus, pois essas pessoas, elas estão querendo o bem do seu próximo, elas estão se esforçando por um bem maior, que nem, por exemplo, aqui, nós não fazemos essa, esse movimento dessa maneira, mas nós temos todo mês a arrecadação de alimentos e no fim do mês é entregue essas cestas básicas para quem precisa. Então é uma maneira de você pensar no seu próximo. Outro dia aqui eles se juntaram e foram na casa de um homem que é pobre, que não tinha condições, e foi lá e de graça, sem cobrar nada, arrumaram o telhado do homem, trocaram o telhado do homem que estava chovendo mais dentro do que fora. Compreende? Então, assim é a pessoa que pensa no seu próximo, né? E eu vejo isso em várias pessoas, em vários lugares, em várias igrejas, que pensam dessa maneira. Mas tem muita gente que pensa que está se batizando e que aceitou a Cristo e não aceitou nada. Porque não olha para o seu próximo como se fosse uma pessoa, um irmão seu, como se fosse uma pessoa que está sofrendo, que precisa da sua paz, da sua ajuda, né? Em Atos 2,38 diz: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque os seus pecados para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então Pedro está falando o quê? Para se arrepender. Você se arrepende dos erros que você cometeu na sua vida até quando você se batizou? Você realmente se arrependeu? Você deseja não pecar mais? Se você roubou, deseja não roubar mais? Se você adulterou, deseja não adulterar mais? Se você se embebedou, deseja não se embebedar mais? Se você, como é que fala? Matou, deseja não matar mais? Se você faz testemunho com o seu próximo, deseja não fazer mais? Se você adorou imagens, deseja não adorar mais, se arrepende de ter feito isso, é isso que tem que pôr na sua cabeça. Será que você realmente está disposto a isso? Porque muita gente não está. Muita gente se batiza, mas continua sendo o mesmo, continua fazendo as mesmas coisas erradas, né? Eu, por exemplo, já antes de batizar, já comecei a mudar. Mas depois que eu batizei, eu tentei ficar mais ainda correto. Então, depois que eu me batizei, eu não comi mais carne de porco. Depois que eu me batizei, eu não tomei mais café. Depois que eu me batizei, eu não tomo mais Coca-Cola. Depois que eu me batizei, eu aprendi a guardar, eu já guardava o sábado, que eu comecei a guardar mesmo o sábado. Depois que eu me batizei, eu parei para olhar para o próximo com mais misericórdia, né? Ajudando quem precisa, sem nem pensar duas vezes. Quando eu me batizei, eu decidi ser uma pessoa melhor, decidi me modificar. Eu fui atrás da verdade porque eu queria uma vida melhor, porque eu não aguentava mais a vida ruim, assim, de confusão infernal que eu vivia. Desculpa o termo, mas é um termo que é usado para explicar, porque era balbúrdia, era confusão o tempo inteiro, era discussão, era quebra-pau, né? Era discussões pesadas. E eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso encontrar um caminho para uma mudança, eu não quero essa vida para mim, né? E eu fui atrás e encontrei a Deus. Claro que a confusão na minha casa ainda continua muita, por quê?
Porque meu pai e minha mãe não seguiram o mesmo caminho que eu. Se eles seguem, a mudança era total. Porém, eles não mudaram, mas a minha parte eu mudei, né? Eu procuro fazer o bem a eles. Quando minha mãe ficou doente, eu amparei ela. Quando meu pai esteve doente, eu amparei ele. Então eu fiz o que eu pude para ajudá-los, né? E assim deve ser. Em 1 João 1,9 diz: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e Ele fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ou seja, 1 João 1,9 está nos ensinando que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, né? E não adianta só nós confessarmos a Deus, nós temos que nos arrependermos desse pecado, né? Confessar, estar arrependido para não mais voltar a cometê-lo. E que Deus então nos perdoará e vai limpar de nós toda a maldade. Mas ele tem que sentir que nós estamos arrependidos, porque senão ele não vai limpar a maldade, porque não, ele deseja ainda continuar fazendo, então ele não vai fazer, obrigar a gente. Deus é benevolente, misericórdia e justo. Ele dá a liberdade para que nós escolhemos fazer o que nós queremos. Porque amar é isso. Amar é nós darmos a liberdade à pessoa. Não há amor sem liberdade, né? O amor tem que ter a liberdade. Atos 4,12 diz: A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos, ou seja, a salvação por meio de Cristo. Se você aceita ele e começa a desenvolver em si as características dele, segue o exemplo dele, é isso que nós precisamos fazer, seguir o exemplo de Cristo em nossas características. Você vê que eu não estou falando da guarda do sábado, eu não estou falando da, de não comer isso, comer aquilo. Isso aí é um outro porém, né? No primeiro momento que nós devemos pensar nós estamos sendo servos fiéis de Deus, nós estamos tendo misericórdia do próximo, nós estamos pensando no próximo como um semelhante, nós estamos tendo pena, piedade daquela pessoa que está naquela situação ruim, estamos tendo piedade dos presos nas cadeias que vivem em situações desumanas. Será que não tem piedade de qual é aquela pessoa que está lá aleijada na rua pedindo uma ajuda para viver porque não tem como trabalhar? Hã? Ou será que você olha para um homem que está num trem, por exemplo, pedindo ajuda com crianças, porque ele não consegue trabalho e tem que sustentar as crianças, você vai lá e ainda chama ele de vagabundo, chama ele de vai trabalhar, vai não sei o quê, não vai explorar outro. Não, você tem que olhar para ele com misericórdia. Ele está com filhos, e mesmo que ele fosse um vagabundo, mas os filhos não têm culpa do pai ser vagabundo. Os filhos precisam de alimento, tá certo? Então ajude essas pessoas, né? Os três falaram que não é permitido dar esmola, mas isso é uma lei anti-Deus, anti-ética, porque as pessoas precisam muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar, tem algum problema de saúde que não conseguem trabalhar, né? Nosso país é um país de desempregados, tem muitos desempregados, eu sou um dos que sou desempregado. Eu só não estou pedindo esmola na rua, porque infelizmente eu moro com meus pais que são aposentados, que têm dinheiro para viver. Porque senão eu estaria pedindo esmola. Entende? Então, eu estou desempregado, como muita gente está, né? E essas pessoas precisam ser amparadas, né? Tá certo, queridos irmãos? Então é assim, eu espero que vocês possam estar compreendendo que nós precisamos ter misericórdia do próximo, que nós precisamos ter amor ao próximo, que nós precisamos ter amor a Cristo, que nós precisamos mudar os nossos sentimentos, que nós precisamos pensar melhor, amparar. A pessoa que está em Cristo, realmente, ela vai pensar duas vezes em quebrar o pau com alguém, vai preferir manter um relacionamento, né? Vai tentar ajudar aquela pessoa que está no caminho errado, vai pagar o mal que a pessoa faz com o bem. Isso é uma pessoa que está em Deus. A pessoa que está em Deus, ela vai pensar no próximo, é, vai pensar no próximo como a si mesmo. A pessoa que está em Cristo vai pôr Deus em primeiro lugar na sua vida. Será que tudo isso você está fazendo? Será que na tua vestimenta, na tua maneira de agir? Porque tem pessoas que falam que estão na igreja, e na igreja vão lá com a Bíblia na mão, mano, vestidão. Aí quando é no dia a dia, tá com mini saia na rua, mostrando tudo, bustier. Isso é uma pessoa de Deus? Não é. Infelizmente, muitas doutrinas
Não pega no pé das pessoas com relação a isso, deixa a pessoa achar que... E as pessoas pensam, ah, isso aqui é uma doutrina boa, porque é livre, eu posso investir o que eu quiser, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas será que Deus pensa dessa maneira? Será que Deus pensa que você tem que se vestir como você quer? Será que Deus pensa que é assim que é a vontade dele? Será que é assim que ele quer? É isso que tem que pensar, igreja, que você vai seguir. Em Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, o preço do pecado é a morte, está em Romanos 6:23. Nós todos deveríamos morrer, porém, Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ao invés de nos matar, já que nós morrêssemos, que é o que nós merecíamos, ele está oferecendo a vida eterna e se matou em nosso lugar. Olha o amor de Deus. Será que isso não é uma gratidão eterna que nós deveríamos ter com ele? Será que existe qualquer sacrifício que a gente possa fazer nessa vida? Chega perto desse que ele fez por nós? De virar criatura dele, de virar um mortal e morrer naquela cruz? Gente, eu acho que nós podemos ser muito mais gratos a Deus do que nós estamos sendo, né? Atos 2:21. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. João 1:12. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 14:6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quer dizer, Jesus está dizendo que ele é o sumo sacerdote, que é ele quem vai levar os problemas ao Pai dele, é ele quem vai levar ao Pai dele as nossas orações, tá? Que é através dele que chegaremos ao Deus Pai. É muito claro, né? Muitas igrejas acham que Jesus é um ser, é um homem, não aceitam a sua divindade, né? Uma delas é a Testemunho de Jeová. Mas nós temos que entender que a Bíblia demonstra Jesus como Deus. E mais, é através dele é que nós vamos ter a salvação. E é através dele que nossas orações, nossos pedidos são levados a Deus. Então, realmente, você está em Deus. Você está disposto a mudar a sua vida da água para o vinho? Você está disposto a dar uma sacudida? Você está disposto a abrir mão da vida anterior para uma vida nova? Está disposto? Se você não está, não se batize, não perca seu tempo. Porque não vai adiantar nada. Não caia em se batizar, porque fulano é assim, você vai Maria vai com as outras. Não, se batiza se tiver desejo. Eu fui atrás porque eu tive o desejo de querer aprender mais, de querer uma vida nova, de querer algo diferente, de querer uma libertação. Quando eu vi as novelas bíblicas, eu enxerguei que ali eu poderia ter uma vida diferente, né? Eu enxerguei isso ali. Então eu fui atrás disso, eu fui estudar a Bíblia por conta própria, porque eu queria saber a verdade, eu queria conhecer a Deus. Eu orava para Ele, pedia que Ele abrisse meus olhos para me conhecer essa verdade. Eu orava, não oro ainda. E toda vez que eu faço algum estudo, que eu continuo fazendo, eu oro, né? Oro a Ele, peço que Ele abra meus olhos, que eu aprenda, que eu absorva tudo aquilo e que eu possa falar aquilo para minha vida. Tá certo? E assim eu fui me desenvolvendo sozinho. Era época de pandemia, eu não fui para a igreja, eu sozinho e veio no tempo. Eu me desenvolvi dessa maneira. Eu li a Bíblia inteira por si, não para me ler a Bíblia, não. Eu peguei a Bíblia e fui e li a Bíblia inteira, de ponta a ponta. E as coisas que eu não entendia, eu perguntava ou pro pastor da igreja de Santa Catarina, que minha prima frequentava, que era uma igreja adventista, ou para minha própria prima, que já é falecida, minha saúde prima, infelizmente, né? Então, e eu fui me desenvolvendo, e eu fui querendo mais, e eu sempre tive vontade, eu continuo tendo fome da palavra de Deus, fome de comer a palavra de Deus, de beber do sangue de Cristo. Eu tenho desejo, eu quero isso. Então, eu me sinto um cristão, eu me sinto pessoa de Deus. Eu olho para as pessoas, sinto pena, eu tento misericórdia por elas. Eu me sinto uma pessoa cristã de verdade. Eu me batizei com toda a convicção do que eu tinha que fazer. Eu me batizei sabendo que eu não ia mais poder comer uma boa feijoada. Eu me batizei entendendo que eu não ia mais tomar café, que eu ia guardar o sábado, que eu ia ter que ia ter uma vida diferente, que eu queria ter uma vestimenta melhor, que eu queria ter pontos de vista diferente, que eu não iria mais de pornografias, que eu ia evitar, inclusive, também a masturbação, e que eu ia ter uma vida totalmente diferenciada, que eu não ia mais comer peixe, cação, né?
que é um tubarão, nem camarão, lagosta, lagostim. Eu tomei essa decisão. E por quê? Porque eu queria ser grato a Deus. Os sacrifícios que eu estava fazendo era por gratidão a Deus. É o mínimo que Ele merecia de mim. É isso que eu compreendi. Não foi a igreja que me falou, não foi em lugar nenhum. Eu ouvi por conta própria na Bíblia. Deus me mostrou na Bíblia. Foi Ele quem me escolheu. Não fui eu que escolhi a Deus. Ele me escolheu. Ele foi quem abriu meu coração para Ele. Ele próprio. Não precisei que ninguém fizesse isso por mim. Né? Ele mesmo abriu e eu topei, né? E eu senti amor, hoje eu me sinto uma pessoa totalmente diferente, muito mais forte, muito mais decidida, mais corajosa, menos ansiosa, né? Então eu mudei, né? Então isso é você ser uma pessoa de Deus. Isso é você ser uma pessoa que aceita Jesus, que aceita Deus, é uma transformação. O batismo é a consagração da transformação. Você está disposto a mudar ou não? Se você não está disposto, não se batiza, não pega seu tempo que não vai adiantar nada. Você vai continuar sendo a pessoa errada. Eu vejo pessoas que se batizaram e dão em cima de outras mulheres, inclusive da mesma família, inclusive. Eu vejo pessoas que são casadas e dão em cima de outras mulheres na rua. Eu vejo pessoas que são batizadas e que sabem se propõe a não fazer uma coisa e está lá fazendo outra. Como, por exemplo, a pessoa que frequenta a igreja, não aqui a igreja que eu frequento aqui, mas em outro lugar. Mas eu já vi uma pessoa que é dessa igreja antes mesmo, eu não vi não, me falaram e viram, né? Eu não vi, mas alguém viu e me falou que viu a pessoa num bar comendo carne de porco, né? E era da igreja que que se comprometeu ao batizar a não comer carne de porco, né? Então eu vi pessoa fazendo o serviço mal feito e coisa, dizendo que é uma pessoa de Deus, de outras igrejas, né? Não da minha, de outras igrejas, né? Pessoas que se dizem pessoas de Deus, mas só que na hora de fazer um serviço, por exemplo, de pedreiro, fizeram o serviço pela metade, correndo de qualquer jeito. Isso é uma atitude da pessoa de Deus? Claro que não é, né? Pessoas de Deus que falam, como por exemplo, líderes religiosos que falam que o Gênesis não é literal. Então é uma pessoa que realmente não sabe quem é Deus, que não está trabalhando a favor de Deus, não é? Então, pessoas que falam de Deus, mas saem de bustier, coisas na rua, sai de shortinho curto, sai se mostrando toda maquiada, com um brincão, se mostrando toda sensual, sensualizando nas redes sociais. Você acha que isso é uma pessoa de Deus? Não é. Então, não adianta você se batizar e achar que é pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus fica falando palavrão, que maltrata familiares, que maltrata, que humilha, que reclama o tempo inteiro. Não é uma pessoa de Deus. Desculpa, você não conhece a Deus, uma pessoa que reclama, que não está satisfeita com a vida. Você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus está satisfeito com a vida, independentemente da situação que viva. É grato pelo mínimo que tem, mas é grato. É grato pela vida, é grato por estar vivo, é grato por estar com saúde, é grato por ter um teto para morar, é grato por ter aquele arroz, feijão puro para comer, é grato por ter um ovo para comer, é grato por ter um miojo para comer, é grato por qualquer coisa de boa que aconteça na vida. É grato por ter sido curado de uma doença, é grato por ter uma doença que não é tão grave. O sujeito é grato. Isso é uma pessoa de Deus, tá certo? Então, queridos irmãos, eu espero que vocês possam ter compreendido o que é ser uma pessoa cristã de verdade, uma pessoa que aceitou a Cristo de verdade e desejem aceitar de verdade. Senão, caiam fora, não perca seu tempo, porque não vai adiantar. Você entende? Se você não está disposto, não quer mudar, não quer viver a vida assim, viva, mas saia fora. Não fica queimando a Deus ainda por cima. Além de você não querer, você está queimando outras pessoas com o seu mau exemplo. Então essa a minha opinião para você, minha dica. Se você não está disposto a ser uma pessoa de Deus de verdade, a mudar, vira um ateu, caia fora e vai viver uma vida de ateu, aí você faz o que você bem entende. Agora não suje o nome de Deus. Fala que você é um cristão e faz coisas erradas, sujando o nome de Deus, desonrando o nome de Deus e descumprindo o terceiro mandamento que é, não desonrar o nome de Deus, né?
É o terceiro mandamento. Então não desculpa ele, você está desonrando, porque a hora que você fala que você é um cristão, só que você faz coisas erradas, você está deixando de ser, você está dando um mau exemplo para as pessoas, fazendo as pessoas se distanciar de Deus, fazendo as pessoas repudiar a Deus. Então, se você não quer ser, assuma que você não é, seja uma pessoa que não é, seja um ateu, mas não seja um falso cristão, porque é muito pior você ser um falso cristão do que você ser um ateu, tá? Do mesmo jeito que está escrito na Bíblia, que Deus teria mais piedade do povo de Sodoma e Gomorra do que daqueles ao qual os apóstolos sacudiram as sandálias porque rejeitaram ouvir a mensagem dos apóstolos, da mesma maneira eu estou falando agora. Deus vai ter muito mais piedade dos ateus do que daqueles falsos cristãos, pode ter certeza disso. Porque os falsos cristãos são iguais ao povo lá que está rejeitando a palavra de Deus. Tá certo? Então Deus vai ter muito mais piedade dos ateus do que dos falsos cristãos. Tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Eu agradeço, glorifico, amém. Meditem sobre o assunto, tá certo? A paz do Senhor a todos. Ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens.